aquilo ali é muito exemplo para nós. Então vamos pegar João capítulo 4, já para aprender, porque quando você aprende da palavra de Deus, uma coisa é certa, você nunca mais passa a ser uma pessoa derrotada. Ao contrário, você passa a ser aquela pessoa vitoriosa, dona da verdade, da bênção de Deus. Diz assim, começa dizendo: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Não era tempo de ele ficar muito conhecido, deixar as pessoas virem, porque ele não veio só para fazer aquelas reuniões maravilhosas, onde curas aconteciam, libertações, mas ele veio para poder nos ensinar a palavra de Deus, para nos ensinar sobre a salvação que ele realizou e que foram maiores as obras que ele fez depois da morte do que as que ele fez antes, porque depois da morte ele desceu ao inferno e tomou da mão do diabo o poder de nos fazer sofrer, sofrendo todos os nossos males. Não tem um mal que você passa que você não será liberto se você tiver entendimento bíblico e resistir com a palavra de Deus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não aguenta. O problema é que a gente não é muito ligado às coisas de Deus, ou deixamos o diabo nos enganar que isso não é para nós, é para todo mundo, e todo mundo devia ser um perito examinador da palavra, um perito utilizador daqueles direitos que pertencem a todos nós. Tendo esse entendimento, nós somos abençoados. Na novela da vida real do programa anterior, que é o de ontem, nós vimos aqui um caso bonito de um garoto que uma bala perdida entrou na cabeça dele. E o doutor disse que 98% morre com aquele tipo de coisa que ele sofreu, daquela agressão da bala. E 2% fica vivo e fica também só vegetando. E a mãe dele, desde o início, orando, crendo, foi para o hospital junto, porque foi chegando a 50 metros de casa que a bala perdida o pegou. Olha que coisa triste. 8 aninhos só de idade. A mãe pôs na mão para não sair muito sangue, resistindo, e o garoto está bem, andando, falando, não tem problema algum. Então nós temos que aprender a palavra. Agora diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Onde estava Jesus? Na Judéia. Onde era Samaria? Vamos dizer que era o estado seguinte. É como, não dá para explicar bem, porque São Paulo é largo. O pessoal do Paraná, tendo ido para Minas Gerais, podia passar direto. Mas no caso ali, o Senhor Jesus andou um pouquinho mais. Era necessário passar por Samaria. Não, andou um pouquinho menos. O judeu andava mais. Por que o judeu andava mais? Porque vinha do Paraná, passava por São Paulo e pegava o Rio de Janeiro e ia para... Não era o Espírito Santo, está um pouquinho mais acima. Pegava Janeiro e ia para São Paulo. Por que fazia essa curva? Por causa do problema religioso. Porque os samaritanos, eles também tinham um pouco de sangue, nem todos, mas a maioria tinha, de sangue dos hebreus. Porque quando houve a derrota do Reino do Norte, o Salmanasé tirou o melhor da população, levou para a terra dele e deixou ali o populacho, que não tinha cultura, que não queria saber de nada. E trouxe o populacho de outros povos. Eles se casavam entre si, o judeu não casava com o gentio. Aí eles então faziam essa volta. Mas Jesus sentiu que deveria passar por Samaria, onde poderia ser hostilizado. Uma vez passando por lá, quiseram pousar numa aldeia, mas os samaritanos não receberam, não. Não, o problema é vocês, vão embora, é noite, mas vão embora. Aqui vocês não entram. Era uma brigazinha religiosa. Aí Jesus, era necessário, sentiu no coração, e ele então passou direto para Maria, evitando aquele caminho mais largo, porque era necessário. Aqui provou que era. Não houve confusão nenhuma, ao contrário, ele resolveu um caso muito sério. Aí diz o seguinte assim: foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar,
junto à idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, presta atenção, às vezes nós cansamos do caminho de Deus. Assentou-se junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. No conto anterior eu falei, você faz um quadro mental, a fonte estava lá, não tinha ninguém. Esse horário, mulher de família não ia tirar água, e sim as que tinham uma fama, e essa foi. E ali só tinha Jesus. E Jesus chegou, se aproximou dela e disse: dá-me de beber. Aí a mulher disse assim, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu não falei assim, eu não sei se ela pegou o cabelo e jogou para o lado, porque ela tinha má fama, né? Como é que você está agora me pedindo de beber, sendo homem judeu? Eles não se falavam. Ou então o problema religioso mesmo, que pode ter sido aqui. Não sei, como é que você é judeu, vem falar comigo? Aí Jesus vai e fala para a mulher. Aqui eu queria comentar com você, vou parar por aqui. É o 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmão, isso aqui fala muito. Nós temos que conhecer o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. Ela precisava de água para beber. Ele daria água viva. Podia ser uma pessoa e foi buscar ali água, vão dizer que aquela água estava consagrada para poder ficar curado. Jesus tinha cura para ela. Ou uma pessoa que estava em situação difícil, como ela estava matrimonialmente falando. Jesus perguntou: vai chamar o seu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Falou a verdade, que sim, você já teve. O que você tem agora não é seu marido. Mas ela tinha um, mas não era marido. Jesus podia acertar a vida dela e certamente acertou. E Jesus está dando a oportunidade, às vezes, à pessoa de resolver o problema que perdura há anos. O missionário era jovem, foi morar com um rapaz e não tinha cabeça, mas até hoje estou naquela situação difícil. Ele dá a solução. A solução, quando Jesus dá, ninguém fica triste, todo mundo se alegra. Podia ser uma pessoa endividada, ele ia pagar todas as dívidas. Podia ser uma pessoa que estava condenada, vamos dizer, no corredor da morte. Jesus tiraria ela de lá. Quando você se converte, você está simplesmente dando o passo certo na vida. Não importa o que atrapalha você, se você tem um desvio de conduta, se você tem uma ira no coração, um ódio mortal, se você só faz coisa errada, Ele vai mudar a sua vida. Se tu conheceres o dom de Deus, esse que nós podemos conhecer. E onde eu vou conhecer? Na Bíblia, está aqui dentro da Escritura. Tu lhe pedirias e ele daria água viva, vai dar a solução do seu problema, e ele quer fazer isso por você hoje e fará no nome dele. Você pode crer que hoje é o dia da sua vitória. Sequência daquela que eu dei de manhã, aquela ali tem muitas mensagens importantes que Deus tocou no meu coração para eu trazer e compartilhar com vocês. Deuteronômio capítulo 5. Aqui de manhã, no primeiro culto, nós demos do versículo 27 até o 29. Só uma pequena palhinha para entrar na matéria nova. O Monte Sinai, Moisés levou todo o povo lá por ordem de Deus, e ali Deus desceu naquele monte. E quando Deus desceu, o monte tremia todo, é cheio de pedra. Rios, lavas de tipo vulcão desciam, fogo descia ali. A coisa estava séria. Quem chegasse e tocasse no monte, até um animal seria morto. E então ninguém que estava ali, todo mundo tremendo, e Deus falando. Aí eles pediram a Moisés o seguinte: chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Fizeram uma promessa. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, que me faláveis a mim,
o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem de mim. Fala a verdade. Ninguém pecou ali, ao contrário, não queria mais ficar ali ouvindo, porque era assustador. Estava uma escuridão tremenda, trevas. E Deus no meio das trevas falava, e vinha aquele fogo. Deus é um fogo consumidor. Só que é um fogo que quando vier na sua vida, pede para ele vir mais. Ele não queima você, ele queima o mal que está em você. Ele vem para acertar o seu sistema imunológico, acertar a sua memória que está fraca, acertar a sua visão, que hoje tem uma porção de apelido nela ali, de doenças, é astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, e não sei o que lá, aqui, tal. E Jesus vem ali e cura tudo, cura o seu ouvido. Ele não está perguntando como é que ele vai fazer, ele quer que você creia e invoque ele em espírito e em verdade. É isso que nós temos que ensinar ao nosso povo aprendendo vai ser uma bênção. Bom, aí agora matéria nova. Aí não, 29, que era o que eu terminei. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse, a eles e aos seus filhos. Quem dera. Eles falaram, Moisés, de boca para fora, mas não vão guardar nada. Se eles guardassem, eu abençoaria. Se eu guardar o que Deus fala comigo, Deus vai me abençoar. Se você guardar, você pode ser uma pessoa bem próspera, você vai ser muito maior do que é. Você pode ser uma pessoa que não tem nada, está numa penúria que dá desgosto ver de tanto que você está sofrendo. Deus vai tirar toda essa miséria, essa pobreza, essa escassez e vai dar prosperidade. Missionário, eu moro, minha casa passa rato, não sei lá mais o que. Tem gente que já contou isso para mim aqui em São Paulo. Negócio sério, missionário. Deus muda, meu irmão. Ele pega a pessoa que está morando no lixão e faz ela estar no meio de príncipes. Muda completamente, acredite nele. Eu não sei o que ele está falando no seu coração, mas a relação sua com ele não passa por mim. A sua relação é direta através do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Você não tem que pedir pastor nenhum, ninguém. O que eu faço? Não, continue me ensinando a palavra. Vocês dão as explicações mestras. E eu estou indo, estou aprendendo e estou tomando posse da bênção. Não olhe mais no espelho e diga que você é horrível. Não, Deus, como é que você fez um monstro, uma monstra dessa? Não fala isso, você está ofendendo a Deus. Obrigado que o Senhor me fez a tua imagem e semelhança. Eu vou mudar essa aparência, eu vou mudar essa prática horrível. Eu vou ser uma bênção, Deus, e vou morar com o Senhor no céu por toda a eternidade. Me ensina mais. Aí Deus diz, quem dera, Moisés, que eles fizessem isso. Aí ele continua dizendo aqui, vai e diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Eles moravam em tendas, lá no deserto. Não precisa ficar mais aqui, Deus mandou. Agora é eu com ele lá, ele vai me ensinar tudo, eu vou passar para vocês. O homem de Deus tem que ser assim, o pastor. É aquele que tem contato com Deus pela palavra em oração, aprende e entrega à congregação. Não dá para ficar repetindo a mesma coisa todo dia, não. Você não suporta. Você está precisando de pastor, pastora, não importa se é ele ou ela, porque todos diante de Deus são iguais. Desde lá do Gênesis está escrito isso. Próximo culto eu devo falar sobre isso. Então, nós somos pessoas que estamos em comunhão com Ele, ou precisamos estar. Não é que estamos, não. Desde que me fez pastor eu estou. Não, você pode estar bem desligado. Se você não perseverar, você não será salvo. Aí diz aqui, tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo. Continua aqui, eles vão para a tenda, você não. Para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. Você que aceitou Jesus, deixa eu falar uma coisa bonita para você. Você é mais do que uma nova
pessoa. Você é uma pessoa agora verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos refeitos. E diz a palavra, somos refeitos em Cristo Jesus. Então nós somos pessoas preparadas, mas nós precisamos buscar a Deus. Jesus era o Filho de Deus, ele passava às vezes noite inteira orando a Deus. Acordava cedo e ia para um lugar deserto, nos dando exemplo que nós precisamos. Nós temos que buscar o Senhor. A mulher do pastor deve cooperar com ele e não ficar no pé dele. O marido da pastora deve cooperar com ela e não ficar no pé dela. Deixa ele, pastor, ou ela, pastora, por consagrar, buscar Deus e trazer. Isso não quer dizer todo dia, não. A gente não tem que todo dia agora nos matar para Deus dar, não. Ele dá. E nós sentimos quando estamos precisando de fazer uma consagração. É quando o noivo já não está mais conosco, nós estamos desesperados, estamos sozinhos. Deus, meu cesto está vazio, como é que eu vou alimentar o teu povo? Nessa hora nós fazemos uma consagração, às vezes com jejum, e Deus então vem, nos visita e muda a nossa vida. Nós nos tornamos verdadeiramente em pessoas abençoadas. Deus quer fazer isso na vida de todo aquele que aceita Jesus. Aí nessa hora ele se purifica diante de Deus, ele para tudo que não presta na vida dele, e Deus o muda, Deus o transforma, e a igreja salta de alegria no banco. Nosso pastor é outro, nosso pastor está forte, agora a igreja vai crescer, os perdidos vão encontrar Cristo, os endemoniados vão ser libertos, os doentes vão ser curados, o nosso povo vai prosperar, porque está lá na Bíblia, a bênção do Senhor enriquece, ela não diz que ela empobrece não, e não acrescenta dores. Você pode pegar essa palavra, crer e reivindicar em nome de Jesus. Aí diz ele aqui, Moisés tinha que ficar ali. E ele então daria para os judeus o ensinamento para que os cumprisse sobre os mandamentos, estatutos e juízos, para os cumprisse na terra, que ele lhes daria para possuí-la. Nós já ganhamos a terra da promessa, que não é física, não é um pedaço de terra entre as nações, é o entendimento espiritual que nunca vai nos deixar. Eles ganharam a física, precisam se converter, aceitar Jesus para poder ganhar espiritual, senão vão ficar em trevas. Continuando aqui agora, 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Essa é uma lição importante. Aquilo que Deus falou no seu coração, você tem que fazer. Se faz em espírito. Deus não vai pedir a você para sacrificar um boi para Ele, não. Isso era no Velho Testamento que existia, parou isso. Jesus é o Cordeiro de Deus, foi morto e nunca mais foi nada de ser morto. Então, Deus não vai pedir a você uma coisa difícil, salta no escuro, não, isso é demônio que está falando com você. Deus vai dar luz e Moisés ensinaria a eles: olhai para que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Nós não temos nada a ver com a política, pessoal. Nós temos a ver com Jesus. Não vamos cair nem para a esquerda nem para a direita. Sempre vamos tomar a direção certa que Ele vai nos dar. E vamos ser pessoas abençoadas. Se cairmos para a direita, os esquerdistas não vão querer ouvir a palavra da gente. Se cairmos para a esquerda, os direitistas não vão. Nós não queremos palavra nenhuma, que já estão no braço de Jesus, não tem mais que cair. Já caímos nos braços dele. Ele vai nos ensinar o que nós vamos falar para todo mundo. Porque nós estamos aqui, o reino dele não é desse mundo, esse mundo não vai durar para sempre, mas o reino dele é eterno e vai durar para sempre. E quando nós colocamos uma pessoa no reino de Deus, essa nunca mais vai ter problema, nem aqui, nem na eternidade. Ela torna-se em solução para ajudar as outras pessoas. E ele continua falando aqui: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Pega essa palavra, irmãos. Na hora que você aceita Jesus na sua vida, você sabe qual é o caminho. Deus plantou no seu espírito, em resumo, tudo aquilo que você precisa saber. Então ele diz aqui no 33: andareis em todo o caminho.
mostrou, você anda. Que vos manda o Senhor, o vosso Deus, para quê? Para que vivais. Ué, missão, quer dizer que tem gente nascida de novo que não está vivendo? Está vegetando. Está vegetando. Ele está entrando para costume das pessoas. Não, nós temos que entrar para sermos servos de Deus, para que vivais e bem vos suceda. Deus não quer nenhum dos seus filhos tropeçando, batendo um pé no outro e caindo, quebrando a cara, não. Isso você pode reivindicar de Deus.